Muito boa tarde. Cá estamos nós na nossa live de domingo, trazendo as nossas angústias, nossas dúvidas, nossas tensões para esse momento tão crítico da humanidade em geral, mas das nossas vidas em particular. Trazendo para quê? Porque hoje nós vamos apresentar nossas angústias para Jesus, ninguém menos. Imaginamos, com o amparo desse livro maravilhoso, Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier e autoria espiritual do seu guia, Emmanuel, do seu orientador, imaginamos uma entrevista com o próprio Jesus. Haverá algo mais luxuoso, algo mais oportuno e mais necessário, não é? Se nós pudéssemos escolher qualquer coisa, estar com qualquer um nesse momento, certamente nós escolheríamos nos abeirar do Mestre, de posse das nossas angústias, nossas dores, nossas dúvidas, porque sabemos, todos nós fomos avisados antes de vir à Terra nessa última vida, que seria o nosso momento decisivo, todos nós. E agora nós estamos no segundo decisivo do nosso momento decisivo. É o ápice da transição planetária. Estamos em meio às provas do fim dos tempos previstas pelo próprio Jesus no sermão profético, onde ele disse que haveria pestes, guerras, rumores de guerras, que a gente pode sim interpretar como terrorismo, falsos cristos e falsos profetas, que a gente pode sim interpretar como esse estelionato espiritual que graça em praticamente todas as religiões. Estamos vivendo esses tempos, extremamente angustiados, onde encontrar referências e qual é a boa religião. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não procuremos a referência absoluta nas coisas que são dos homens. Mas onde então encontrar essa referência? Jesus Cristo. Vamos a ela? Nesse livro fabuloso, o capítulo 5 fala de um diálogo com Jesus, quando esse resolveu lançar os discípulos num momento em que eles teriam a liberdade do testemunho. Eles iriam percorrer as aldeias, as cidades, em anúncio e em testemunho da Boa Nova. E nós trazemos esse momento dos discípulos para o nosso, porque nós também já fomos rigidamente orientados pela sociedade, o que caberia a um homem, a uma pessoa de classe média, a um pobre, a um rico, a um profissional dessa ou daquela área fazer. As regras eram muito mais fechadas e rígidas. Hoje nós temos regras muito mais flácidas, porque os manipuladores querem nossas mentes e nosso dinheiro. Já não se importam tanto com os nossos costumes, mas é na ação concreta no mundo que nós mostramos quem é quem. Que nós mostraremos quem somos nós, se estamos prontos para viver
numa busca de boa vontade pela luz, ou se ainda precisamos viver provas e expiações. Provas e expiações, se esse for o nosso caminho, precisaremos de outros planetas que ainda permanecerem nesse estágio. Se já prontos para a boa vontade da tarefa de regeneração, permaneceremos na Terra. E é isso que está em jogo. E a nossa entrevista com Jesus poderia ser encontrada nesse capítulo 5, em que o autor espiritual Humberto de Campos nos dá as seguintes orientações. Nos dá o relato mais rico ainda do que foi apontado no Evangelho de Mateus, e que nós poderíamos enquadrar nas seguintes perguntas a Jesus. Imaginemos-nos agora discípulos à volta de uma fogueira, ouvindo o Mestre nos orientar sobre como devemos proceder agora, no ápice da transição planetária. Imaginemos que de início nós nos dedicássemos à queixa pela atitude dos outros, apontando esse de fazer isso, aquele de fazer aquilo, escandalizados e perturbados pelas atitudes que as pessoas apresentam nas redes sociais, nas ruas, as pessoas que integram os partidos adversários, as religiões adversárias, sempre os outros, sempre os outros, sempre os outros. Um falando assim estimularia outros a também falarem, e seria uma queixa geral. Quando acalmasse essa queixa geral, esse frenesi, esse destempero coletivo, Jesus tomaria a palavra e nos diria assim: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, das contendas que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. Jesus nos pede que saiamos dos embates e das trajetórias que todos levam para focarmos na construção do reino nos corações dos homens, que foi a tarefa que ele mesmo tomou. O que você acha disso? Não é interessante? Mas se nós não estaremos nesses campos onde todos estão, nas disputas e nas discussões que todos estão, poderíamos perguntar nós a Jesus: que faremos então? E a resposta: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dize-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. É chegado o momento em que permanecerão na terra aqueles que reconhecerem o amor como sua diretriz maior, o reino de Deus, porque Deus é amor. Trabalhai em curar os enfermos, diz Jesus, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos
que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Que orientação, não é? Eis a tarefa, meus amigos. Eis o que precisa ser feito. Alguém poderia perguntar para Jesus, mas como alcançar o sucesso? Como alcançar os poderes necessários para uma grande tarefa, para vencermos o mundo? E a resposta do Mestre: não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em sacolas, túnicas ou sapatos para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Mas o desafio maior, poderíamos nós questionar Jesus, é a incompreensão dos homens. Como suportar essa ingratidão, essa incompreensão? E a resposta nos vem: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Aonde nós formos, busquemos aquelas almas de boa vontade, não é? Com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que estejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó dos vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Que orientação fantástica! Se alguém não nos compreende, cabe-nos o quê? Sair, nos afastar. Não há por que insistir com a pessoa que não quer ser ajudada, que não quer buscar o melhor, que não quer buscar a luz. Afastemo-nos sem nenhum rancor, mas sem também nos contaminarmos com aquela atitude, com aquela teimosia, porque isso é dela, é daquela pessoa, não é? Como lidar com a mentira? Perguntaríamos nós que estamos vivendo num tempo de falsidades, não apenas de fake news, mas de hipocrisia política, religiosa. Como lidar com a mentira? E Jesus nos responde: em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. E por fim, manifestamos a nossa insegurança, o nosso medo perante a tarefa, dizendo ao Mestre que nós nos sentimos muito pequenos diante dos vastos domínios da dúvida, da mentira, da iniquidade. E então nos fala o Mestre: eu vos envio como ovelhas no antro de lobos.
recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Nos dias dolorosos da humilhação não vos dê cuidado, como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Sim, podemos parecer um adolescente frente ao gigante, Davi diante de Golias, mas Davi estava com Deus, e nós estaremos com Deus pela fidelidade da nossa consciência. E não seremos nós que falaremos, mas será o Espírito que falará por nós. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós, disse Jesus. Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que promessa mais acalentadora das nossas dúvidas e dos medos, não é? Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo maior que o mestre, nem o servo maior que o seu senhor. Se o adversário da luz reuniu contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não farão aos meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo, mais poderoso que todos, está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois toda a verdade será revelada e todo bem triunfará. Empregai-vos no amor do Evangelho. É a orientação final de Jesus. E qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do Pai que está nos céus. O que vocês acham disso? Para nós que estamos tão indecisos, tão medrosos, tão impressionados com a atitude de todos, escandalizados com a intolerância, com o ódio, com as guerras, com as cores pesadas que todos imprimem a tudo, as orientações de Jesus são preciosas, não são? Como você sente isso no seu coração? O momento é do testemunho. Em primeiro lugar, nos cumpre nos desligar do queixismo e da acusação dos outros. Trilhemos nós o caminho estreito, ao invés de perdermos tempo criticando o caminho largo que os outros seguem. Não é? Dediquemo-nos ao serviço daqueles que sofrem, porque são esses que mais sofrem, que estão mais abertos à mudança. Até o dito popular desses nossos tempos não diz que são os incomodados que se mudam? Aqueles que estiverem na euforia, embriagados com os delírios, com os prazeres, com o consumo, com as belezas, esses não estão no seu momento. O momento é daqueles que estão incomodados. É a diretriz de Jesus.
Não nos preocupemos com as aparências do sucesso e as aparências do poder, porque nós estaremos com o poder maior. Todo bem vem de Deus, não é? Não esperemos a compreensão de todos. Não é esse o momento, não é aqui que nós seremos valorizados. Nesse momento, cumpre-nos o papel de testemunhar, de abrir portas, de sermos aqueles que vamos atestar, que vamos comprovar. Todos os pioneiros em todos os campos, em todos os tempos, sofreram perseguição. Como esperar que a uma ação não corresponda uma reação de igual intensidade e sentido contrário? Só não tem reação quem não age. Quem estiver agindo contra a corrente no caminho estreito, necessariamente vai acarretar reação. Não esperemos certeza, firmeza, senão de nossa própria consciência. Lá que é a morada de Deus na criatura. Não é? Aprendamos a conversar e a nos fortalecer em Deus, na consciência. Em relação à mentira, sejamos muito prudentes como as serpentes, mas refugiemo-nos na nossa própria simplicidade. Não queiramos fazer frente aos poderes do mundo, sigamos apenas nós em simplicidade e em paz na consciência. Assim, Jesus nos dá as diretrizes de como ultrapassar o momento crítico. Será que nós não encontramos nessas diretrizes uma referência clara para esse nosso momento? Um mapa da mina, um ponto de concórdia dentro de nós mesmos? Pensem, meus amigos. Ouçamos Jesus. Vejamo-nos como criancinhas à volta do Mestre amado. Em volta da fogueira, ouvindo aqueles olhos brilhantes, aquela presença gigantesca, aquele afeto profundo. Sintamos, entreguemo-nos ao Mestre de amor. Mas principalmente ouçamos as suas orientações. Guarde esse vídeo se você entender que ele serve de roteiro. Ouça-o de vez em quando. Ele será, não pelo vídeo, mas por Jesus, evidentemente, ele é sempre o apaziguador dos nossos corações, o porto seguro onde podemos lançar âncora e amarrar nossos barcos diante da tempestade. Tempestades vieram e nós sobrevivemos. Tempestades maiores virão e nós sobreviveremos, se estivermos ancorados em Jesus. Que assim seja para todos nós, meus amigos, minhas amigas. Busquemos o tempo todo essa âncora, essa referência, esse viver em paz de consciência. Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: aonde estão escritas as leis de Deus? Pergunta tão crítica, porque em torno dela se fez tantas guerras religiosas. Será que as leis de Deus estão escritas no Alcorão?
Será que foram escritas por Lao Tse no Tao Te Ching? Será que estão no I Ching? Será que estão nas lições de Buda, Siddhartha Gautama? Será que estão nos diálogos de Sócrates? Será que estão com os profetas do Velho Testamento ou com Jesus no Novo Testamento? Aonde estão escritas as leis de Deus? Aonde está a verdade? Se estiver num livro, favorecerá um povo. Se estiver no outro, favorecerá outro. Se estiver em qualquer livro, desfavorecerá os analfabetos e aqueles que não tiveram acesso às igrejas. E os aborígenes, que nenhum contato direto têm com tais revelações? Não. Deus não faz diferença entre as suas criaturas e deu para todas, dentro delas, a referência ética e moral. As leis de Deus, foi a resposta do Espírito da Verdade, estão escritas na nossa consciência. Isso quer dizer que todos os seres, não importa a cultura, a religião, não importam os diplomas, todo ser que habituar-se a consultar, a ouvir e a seguir a própria consciência, que se expressa no grande mandamento de amor, pela compaixão, pelo serviço compassivo, esse ser estará no reino dos céus. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Essa é a primeira parte da nossa live de domingo, do nosso encontro. Espero que, como para mim, essas reflexões de hoje clareiem e norteiem os nossos passos. Não é? Durante a semana estaremos juntos, sempre que possível, às 18 horas, na nossa live de oração-ação. E eu também os convido para os nossos livros, que oferecem serviços, oferecem oportunidades fundamentais. Este, Prudente, pega trechos do Evangelho de Lucas, o evangelista que era médico, trechos curtos, e faz reflexões também curtas, favorecendo a prática do Evangelho no lar, prática extremamente necessária nesse momento. Então, se tiverem interessados, será fantástico. Esse faz reflexões também a partir de Jesus, mas reflexões rápidas, mais alicerçadas nos problemas do dia a dia. Grãos de mostarda, reflexões para remover montanhas. Pode ser lido todos os dias a fim de abrir nossos olhos, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para as lições de cada dia. E Saulo e Paulo, que nos favorece as reflexões da transformação interior, porque Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, é um enorme símbolo da reforma íntima, da transformação interior, único critério necessário para ficarmos no reino dos céus. Se você se interessar, vai ser um prazer conversar com você pelo MSN, aqui no Facebook. A gente conversa, tá certo? Então agora, 18 horas, nós nos dedicamos à prestação de serviço. Inundemos o mundo agora com a ética que nós fomos banhados nesse momento, nessas reflexões até agora. Banhemos o mundo de paz, de tolerância, de compreensão, de perdão.
Porque são essas águas, é essa água viva a única capaz de apagar os incêndios que consomem a terra. Sim, nós vivemos incêndios referentes às secas, referentes à degradação ambiental imposta pelos homens. Sim, nós vivemos incêndios impostos pelos depredadores da natureza, pelos agressores de índios, pelos irresponsáveis que soltam balões. Mas nós também vivemos incêndios pela nossa irresponsabilidade em todos os outros campos. O incêndio do ego, o grande combustível que espalha a destruição por toda parte. Se nós temos tido essa prerrogativa do incêndio, temos também a possibilidade de sermos bombeiros. Como Paulo de Tarso, podemos passar de incendiários para bombeiros imediatamente, agora. Esse é um grande exemplo para ser cumprido. Ou de Maria Madalena, que também passou de um fogo que a tudo consumia para um colo que a tudo apaziguou. Essa mudança imediata nos é pedida agora. Tenhamos nós a fibra de Paulo e de Madalena. Não importa se soframos a incompreensão do mundo. Mudemos, porque somos capazes de mudar. Façamos agora em nós a mudança que gostaríamos de ver nos outros e no mundo, como disse Mahatma Gandhi. Para isso, peçamos ajuda da Mãe Maria, nossa parteira de luz, nesse momento de nascimento do homem novo, de brotamento do homem novo, desse homem velho que até agora tem comandado nossas vidas. Dizendo a essa parteira de luz, saudando essa parteira de luz: Ave Maria, tu és cheia de graça, o amor é convosco. Bendita sois vós entre Ocidente e Oriente, brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, esteja conosco, nos assista, nos ampare nesse momento de renascimento. Agora, na hora da nossa morte e do nosso novo brotamento. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa a segunda parte, onde prestamos esse serviço de recolher emanações de luz na natureza, nos mares, nas matas, no sol, no chão, e de posse de toda essa energia fantástica entreguemos essa energia fabulosa nas mãos dos obreiros de Jesus, para que eles manuseiem e apliquem e remediem e apaguem os incêndios que se espalham na terra. Graças a Deus, que assim seja. E agora então nos dedicamos à troca, ao intercâmbio, ao diálogo, uns com os outros, aqui pelos comentários. Muito boa noite, Sônia, Isabel, Maria José, Cristiane, Márcida, Mônica, Angelina, Andréia, Cláudia, Érica. Saudações e muita luz e muita energia para todos os que são lembrados por Mônica. Saudações, força, lucidez para todos que são lembrados por Maria José.
Ela diz que está travando, infelizmente a conexão está ruim, mas façamos o que for possível. Saudações, força, lucidez para todos os que são lembrados por Angelina. E a Andréia Salvatore nos fala assim: mudanças são feitas a partir de ações, não de palavras. As mais pertinentes palavras do mundo não farão aquela pessoa mudar porque você quis. Não é mesmo? A decisão da mudança virá apenas dela mesma. Não podemos nos culpar. Cada um ainda é dono do seu próprio destino. Precisamos ter entendimento que as pessoas não mudam porque alguém quer, embora possam querer mudar por alguém. Apenas não devemos acreditar nisso cegamente. Não é uma garantia e falsas esperanças só farão viver em sofrimento. Estejamos prontos para a solidariedade sempre que for o momento propício, mas não queiramos forçar o momento propício dos outros. Há tempos para tudo, tempos de plantar e tempos de colher. Respeitemos o tempo dos outros, como gostaríamos de ser respeitados em nosso tempo pelos outros, não é? Frane Augusta, Angelina, que saúda a abertura do Semente de Luz, Casa de Luz, Amor e Caridade, podendo atender a todos que batem à sua porta em busca de ajuda. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Não sei se todos sabem, em agosto voltamos no Semente às reuniões presenciais. Os cursos ainda estão por via remota. O trabalho de influenciação espiritual ainda está por via remota lá na página do SEB, CEB, Semente de Luz, às sextas-feiras às 15 horas. O trabalho pela saúde física ainda está também por meio de lives, aos sábados de manhã, num calendário próprio, 2 vezes por mês. Todos os dias ainda há o trabalho da reflexão do Evangelho. As lives todas continuam, mas reabrem os trabalhos em todas as reuniões públicas. Segunda-feira às 15 horas, terça e quarta às 20 horas, quinta-feira às 10 horas, sábado às 16h30, domingo às 19h30. Vai ser um prazer recebê-los, tá bom? É um sistema que implica numa lotação restrita. Aconselhamos todos os interessados a virem com alguns minutos de antecedência, tá bom? Eu também acho muito bom a gente estar voltando para casa. Aliás, amanhã, segunda-feira, às 15 horas, estarei fazendo palestra no nosso Semente. Então, todos convidados. Então, é com muita alegria que nós encerramos os trabalhos de hoje, encontrando em Jesus, como nós fizemos aqui, a referência das nossas vidas. A religião cristã A não é melhor que a religião cristã B, porque as religiões são obras dos homens e o Cristo é o enviado de Deus. Saibamos reconhecer a lucidez, o que é dos homens e o que é de Deus, e optemos pelo que vem de Deus. Gratidão, ótima semana para vocês. Compartilhem se vocês entenderem que essa live pode servir a alguém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Bom final de domingo para todos.